A gravação. Maravilha. Então, vamos orar? Deus querido, te louvamos, Senhor, te adoramos, Deus, por podermos, ó Deus, numa tarde de segunda-feira, nos dedicar ao estudo da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio. Queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ensine, que o Senhor use a vida de cada uma de nós para trazer, ó Deus, às vezes, algum assunto que o Senhor queira tratar conosco, para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor tenha liberdade de agir entre nós, de fazer conforme o teu querer. Nós queremos ser apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Aí. Capítulo 7 do livro de Juízes diz assim: De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Harode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. O Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos. Talvez Gideão estivesse aqui, né, querendo mais pessoas fazendo parte do seu exército, mas o Senhor falou para ele: Você tem gente demais nas suas mãos, né? Tem gente demais aí no seu exército. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do Monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram. Olha quanta gente. E ficaram 10.000. Eles estavam em 32.000, 22.000 partiram, quer dizer, mais de 2/3, 1/3 ficou, e o Senhor ainda disse, o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Então, você separa aqueles que lambem a água, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. E Gideão mandou os israelitas às suas tendas, mas reteve os 300. Esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então, ele e o servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos, como nuvens de gafanhotos. Como não se pode contar a areia do mar, não se podia contar os seus camelos.
Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Ele dizia: tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmoronou. O amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e cântaros vazios com tochas dentro. Ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Ou um segundo, que tem alguém querendo entrar aqui. Um momentinho. Boa tarde, Keller. A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo. À tarde, nós fazemos o estudo do dos livros do Antigo Testamento. Eu chamo isso de leitura comentada, a gente lê o texto bíblico e aí a gente vai explicar depois. Então, se você tiver uma pergunta para fazer, se você tiver alguma colocação, quiser falar alguma coisa, só tem uma mãozinha aí, levanta a mão que aí eu paro de falar e aí você fala, tá bom? E aí tem que lembrar de ligar o seu microfone, que aí ele vai estar desligado, né? Ele está desligado agora, aí você liga e fala, tá bom? Então, eu vou continuar lendo aqui. Então, o Gideão, versículo 17, capítulo 7 de Juízes. Ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. E os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então, tocaram as suas trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição ao redor do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que, em todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Muitos, porém, fugiram para Betsita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e apoderem-se antes que eles o façam das águas do Jordão até Bet-Parã. Então todos os homens de Efraim foram convocados. Francisco levantou a mão. Pode falar, Francisco Keller. Desculpa. Quer falar? Keller. Liga o seu microfone, ele está desligado. O seu microfone está desligado. Tem um foninho no telefone, fica acho que do lado da câmera. Agora,
Isso, ligou. Tá ouvindo? Sim, estamos Então, mas eu ouvindo. não levantei, não. Ah, Eu não, foi não acidente. levantei, que estou fazendo um vídeo. É. Tá certo, foi acidente. Tá bom, Estou precisando mexer aqui no aplicativo também. tá Bom, joia. Tá bom, então. Então, vou continuar aqui. Então, todos os homens de Efraim foram convocados, e esses ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Também prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e mataram Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. Depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Então, agora a gente vai comentar esse capítulo, esse capítulo 7 de Gideão, né? Então, vamos lá, capítulo 7 do livro de Juízes. Um segundinho, que eu vou para as minhas anotações também, além daquilo que a gente surge na hora, né? Tem as anotações, claro. Quem Ai, disse que Deus precisa de muita gente, né? não, não. O importante é a gente ter um coração disposto, né? E aí é como você falou, né? Deus não precisa de muita gente para fazer a obra dele, né? Deus não precisa de muita gente. E aí, como ele conhece o coração de cada um, aqui, olha, Como ele sabe todas as coisas, né? e aí ele falou, tem gente que vai atrapalhar esse negócio aqui. Então, peraí, antes que isso aconteça e os outros fiquem desanimados, vamos dar uma separada nesse exército aqui, né? Então, tá. Então, vamos lá para o comecinho de novo, né? Que é Isso onde serve para a gente ver também que não é a gente, né? É sempre Deus, não é a gente. Deus mostra essas duas coisas aqui também, e mostra que às vezes tem pessoas ao nosso lado que podem nos desanimar, né? É Que podem verdade. nos fazer perder a fé, que podem nos fazer acovardar. Então, aqui, nesse capítulo é o que mais 7, tem. desculpa, não ouvi, Keller, Isso aí é o que mais tem, gente, para desanimar, né? atrapalhar a fé da gente. Gente, para Desanimar é o que mais tem. isso. É, a gente tem que estar atento a todas as situações, né? Então, nesse capítulo 7, Deus livra, né, os israelitas das mãos dos midianitas, e ele mostra isso de uma forma milagrosa. E isso é para que ficasse evidente que a vitória foi de Deus, né? Estavam ali no início 32 mil homens, e Deus fala: quem estiver com medo, pode voltar para casa. Foi a primeira limpa que Deus fez ali, né? Quem estiver com medo, não se sinta constrangido, pode voltar para casa. É interessante que o exército inimigo era gigantesco. Israel estava em 32 mil, mas o exército inimigo cobria o vale. Era muita gente, era muita gente. E então Deus vai aí reduzir esse número de pessoas, né? Então, e ainda Deus fazendo isso, ainda existe os corações meio amedrontados. Então, vamos lá. Vamos lá. Deus fala para Gideão mesmo: tem muita gente aí com vocês. Tem muita gente aí com vocês, né? E eu quero mostrar para vocês que não é por causa da sua força. Eu quero mostrar para vocês que é a minha mão, que é a minha presença com vocês. E isso para que vocês não se orgulhem dizendo que foi a sua própria força que te libertou, para que não fique dúvida, que eu estou com vocês, né?
Então, depois, é Deus tomando cuidado, gente, para que o nome dele seja enaltecido, exaltado. Deus fala, a minha glória eu não dou a outro, né? Aquilo que pertence a Deus, a glória de Deus. E a gente atribuir a glória de Deus a outras pessoas é pecado. Então, aí, Deus livrando o povo, né, de falar isso, de levar isso para o seu coração. Ah, não, nós estávamos em grande número, então fomos nós mesmos. Ah, por que a gente não fez isso antes? Não, Deus falou, sou eu que estou com vocês. É a minha mão forte, o meu braço forte, que vai libertar vocês. Então, aí Deus falou, né? Todos os covardes, aqui está bonitinha, né? Todos os que estão com o coração aí, com medo, né? Todos que estão tremendo de medo, todos os covardes, porque, gente, não pode ter covarde na obra de Deus. Os medrosos não podem estar, os medrosos não vão herdar o reino dos céus. Deus nos chamou para sermos corajosos, não na nossa própria força, mas na força de Deus. Porque o poder não está em nós, mas o poder está em Deus. Assim como Davi olhou para o gigante e falou, eu não vou contra você na minha força, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Assim como Josué e Caleb voltaram e falaram para o povo, né? Realmente, né? Eles nos veem como gafanhotos, e nós mesmos estamos nos enxergando como gafanhotos, mas com o Senhor, eles é que serão os gafanhotos. Então, não é na nossa própria força, é na força de Deus. E aí, quando a gente tem essa confiança, todo medo, toda covardia vai embora. Por quê? Se o Deus Todo-Poderoso está conosco, nós não precisamos temer. Então, os covardes não vão entrar no céu. Por quê? Porque os covardes não confiam em Deus. Tá bom? Então, Deus tira aí esses 22 mil homens, e ainda ficou muita gente ali, e o Senhor sabia que o coração daquele povo ali ainda não era totalmente do Senhor, não estava, né, tinha gente ali que iria atrapalhar. Então, o Senhor dá uma estratégia a Gideão, né, vai com eles, desça com eles as águas, né, e ali a gente vai fazer uma nova separação. A gente vai passar ainda uma peneira ali. E aí Deus fala, vai lá, vão beber, vão às águas, né? Vai com eles à beira da água, que eu vou separar eles, os que ficarem com você. Porque eu disser, esse vai ficar com você, esse vai ficar com você. Aí, quando os homens chegaram à água, estavam com sede. Né? Mas teve uns que pegou a água com a mão né? Ele pegou a água com a mão e levou a boca, né? Pegou a água com a mão e levou a boca. Teve uns que já chegaram e se jogaram na água, ajoelharam na água, né? Para beber água ali. E aí o Senhor falou, então, agora, separem os que beberam a água, lambendo-a como faz o cachorro, e daqueles que se ajoelharam para beber. Então, como ele fez aqui, lambendo, então, levou a água lá, tipo na vasilha, né? Levou a água lá para beber. Separa esses daqueles que se ajoelharam. Eles ficaram de pé para beber, eles não se abaixaram. E aí o Senhor falou, os que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi de 300 homens, os demais se ajoelharam. E o Senhor falou para Gideão, olha, fica com esses 300. Por quê? Os outros homens que se ajoelharam, você vai mandar para casa. Por quê? Esse povo vai te atrapalhar.
Esse povo não está pronto. Esse povo, eles estão interessados em outras coisas aí, né? Eles são devagar. Eles estão aí mais interessados em se refrescarem do que com a urgência da situação. Não. E aqueles que levaram a mão com a água, eles estavam atentos, né? Leva a mão com a água, ó, tá atento, tá vendo o que está acontecendo, né? Não precisou se abaixar, não precisou tirar a espada da cintura, não precisou, tá? Foi isso. E aí, então, esses homens, mais 10 mil homens foram mandados embora e ficou aí só esses 300 homens. Deus estava aí garantindo 300 homens contra uma multidão ali no vale, o vale tomado. Era para mostrar mesmo que o poder é de Deus, né? Que nós vencemos as nossas batalhas em Deus. Em Deus temos proezas. Então, e aí, vai, né? Gideão manda esses homens para casa. Chegou a hora da batalha. Chegou a hora da batalha. Só um minutinho aqui. Aqui, deixa eu ver o que vamos fazer. Eu vou dar uma desligadinha aqui no microfone. E depois, se quiser falar, só ativar o microfone. Para não dar interferência, né? E aí, bora nós lá de novo. Então, o Senhor viu que Gideão estava ainda um pouquinho inseguro. E aí, o Senhor falou para Gideão. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao vale. E eu vou entregar nas suas mãos. Se você está com medo, olha o Senhor, né? Se você está com medo, vai lá dar uma olhada. Vai você e o seu servo, né? Dá uma olhada lá no acampamento deles, vai ouvir o que eles estão falando. Vai ver, eu vou te mostrar. E aí Gideão foi, né? E aí ele ouve. Então, isso mostra que Deus nos conhece. Deus nos conhece. Deus sabia que o Gideão estava inseguro, né? Poxa vida, tinha 32 mil homens. De repente, 22 mil foi embora. E agora Deus mandou 10 mil embora. Só estamos em 300. Então, Deus sabe, Deus nos conhece, nós não precisamos nos preocupar em revelar alguma coisa a Deus. Ele sabe, Ele conhece as nossas inseguranças, as nossas fraquezas, e Ele nos ajuda. Olha aí, Ele reconhece a insegurança de Gideão e fala para Gideão, vai lá, Gideão. Você está inseguro ainda? Vai lá ouvir o que é que eles estão falando no acampamento. Por quê? Deus queria que Gideão fosse fortalecido na coragem dele. Está inseguro. Não, peraí. Vai fortalecer. Quando Gideão vai e ouve, né, o que aqueles soldados do exército inimigo estão falando, então, ele se fortalece. Então, ali ele desceu lá, né? E aí, olha só, numerosos como nuvens de gafanhoto, está escrito no versículo 12. Eles um exército gigantesco, como nuvens de gafanhoto. Não dava nem para contar quanta gente tinha ali. E Gideão apenas com 300. E aí ele chega ali no acampamento, sorrateiro, escondido, né, e ouve o que um homem estava contando para o outro. Ele teve um sonho ali, né, e nesse sonho, um pão de cevada rolava e derrubava a tenda dos midianitas. Gente, um pão de cevada rolar e derrubar a tenda? Que força tem um pão de cevada para rolar e derrubar uma tenda? Né? Tá parecendo uma rocha, né? Não um pão de cevada, mas uma rocha grande e pesada para derrubar uma tenda. E aí, um soldado conta isso, né? O pão de cevada aí, né? Desceu da montanha lá e derrubou a tenda. Vem, como se não bastasse, vem o outro soldado e fala, olha só,
É isso aí, ó. Esse sonho significa isso, ó. Não pode ser outra coisa, né? É isso. É a espada de Gideão. E aí, isso mostra que eles já estavam com medo, né? Olha só, a espada de Gideão, né, filho de Joás, o israelita. O próprio inimigo, gente, tem a certeza, olha, Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Gente, o inimigo foi usado ali para fortalecer Gideão, a boca do inimigo. E Deus faz isso. Às vezes, Deus usa a boca de pessoas que estão contra nós. Deus usa a boca de pessoas que não são pessoas que querem o nosso bem, mas aquilo que aquela pessoa está falando naquele momento pode nos mostrar que Deus está do nosso lado. Que em Deus nós somos mais do que vencedores. Então, Gideão ouviu isso, né? Deus, o inimigo falando, Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos de Gideão, né? E aí Gideão ouviu isso e saiu dali fortalecido. Ele adorou a Deus, ele saiu dali, gente, dando honra e glória a Deus. Deus, eu louvo, eu adoro o seu nome, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor nos garantiu essa vitória. Então, Gideão sai dali adorando a Deus. Aí ele retorna ao acampamento de Israel todo animado. Todo animado. Agora sim, né? Olha lá como que ele volta. Levantem-se. Agora a voz dele tem uma empolgação, né? Ele tinha certeza agora que o Senhor estava à frente, que o Senhor o levantou, que o Senhor entregou os inimigos nas mãos dele, né? E aí ele faz ali uma estratégia, divide os 300 homens que ele tinha em grupos de 100, separa estes homens e eles não tinham armas de guerra na mão, você vê? O que eles tinham nas mãos? Trombetas. Trombetas para quê? Anunciar a batalha. Anunciar a batalha, tocar o toque de guerra. O inimigo chegou. 300 homens tocando aquelas 300 trombetas, gente, deve ter feito um barulho tremendo, tremendo. Os inimigos ficaram sem saber de onde vinha o perigo, sem saber de onde vinha tanta gente que havia 300 trombetas. Eles não sabiam, assim, havia muitas trombetas. Se havia muitas trombetas, haveria muito mais homens de guerra. Olha só, gente, a estratégia do rapaz, né? Com trombetas e com cântaros, vasilhas de água, gente, cântaros vazios, com tochas dentro. Então, eles veem aquele barulho, né? Aí eles veem aquele monte de tochas acesas descendo o monte. Se vem 300 tochas acesas descendo o monte, e quem vem sem tocha? Os inimigos ficaram aterrados. E Gideão deu essa ordem para eles: olha, vocês me observem, tudo o que eu fizer, vocês façam também. E aí, quando eu chegar lá na outra ponta do acampamento, então, tipo assim, eles cercaram o acampamento cercaram de frente o acampamento do inimigo, né? Quando eu estiver lá na ponta, aí vai ter um outro aqui no meio e outro lá na outra ponta, né? Então, eu e todos os que estiverem comigo, tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, vocês toquem as suas trombetas e gritem. Então, aí, um grande grito de guerra também de 300 pessoas. Então, 300 pessoas tocaram trombetas, 300 pessoas gritaram, 300 pessoas fizeram barulho, né? 300 pessoas estavam com tochas acesas ali. E aí, então, ele fez isso, né? Depois da meia-noite, pouco depois da meia-noite, assim que
foram trocadas as sentinelas, eles esperaram trocar as sentinelas, né? E aí eles tocaram suas trombetas, quebraram os cântaros, olha só, é um barulhão, cântaro vazio quebrando. Sabe quando a gente bate na lata, né? Ela, lata vazia faz um barulhão? Porque se bater na lata cheia, não vai fazer tanto barulho. Mas se bater na lata vazia, vai fazer um barulhão. E aí eles bateram nos seus cântaros vazios, fizeram aquele maior barulho. Lembra de Josué, lá nas muralhas de Jericó? A estratégia que Deus deu a eles? Vai rodar ao redor da cidade 7 dias, uma vez só. Né? Uma vez por dia. Vai, 7 dias lá, roda ao redor da cidade. No 7º dia, dá 7 voltas. Depois da 7ª volta, toca a trombeta e grita. É Deus dando estratégias. Deus mostrando que não é na nossa força, mas é no poder dele. Então, aí as 3 companhias tocaram as trombetas, despedaçaram os cântaros, né? Foram gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. E aí, cada homem mantinha a sua posição ao redor do acampamento. Eles não se mexeram, gente. Eles mantiveram a sua posição. E aí, quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que, em todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. O medo era tanto que eles não reconheciam o seu companheiro. O medo era tanto que eles ficaram cegos e eles começaram a atacar o próprio exército. Eles começaram a matar uns aos outros. Começaram a matar. Alguns conseguiram fugir ali, né? Aí, deixa eu ver. E aí, né, eles fogem. Alguns aí conseguem fugir. E aí, quando eles conseguem fugir, Gideão, então, fala, agora que eles estão fugindo, agora que vocês viram que o Senhor está conosco, né? Agora vão, persigam eles, desçam para atacar, apoderem-se antes que eles o façam. Então, olha só, aproveitem que eles estão fugindo, aproveitem que eles estão amedrontados, aproveitem essa situação antes que eles se deem conta e se refaçam. Então, agora é o momento. Israel, agora é o momento. Venham, desçam, ataquem. Apoderem-se, quer dizer, tomem conta, tomem o poder enquanto é tempo. E aí, ele né, fala aí para esses efraimitas ir, eles vão, né, tomam os vales do Jordão, impedindo a passagem. Então, eles foram lá, impediram que os midianitas cruzassem o rio, e aí, ali, eles mataram muitos, capturaram os líderes, né, Oreb e Zeeb, os 2 príncipes midianitas, e os mataram, né, o significado de Oreb e Zeeb um significa corvo, né? Oreb significa corvo e Zeeb significa lobo. Eles foram mortos nas rochas e nos lugares que depois receberam esses nomes, né? Então, tem Oreb, tem o Monte Oreb também, né? E Zeeb também, significa corvo, essas rochas também receberam os nomes deles. E aí eles mataram esses líderes e levaram as cabeças deles
para Gideão. Aí terminou esse capítulo 7 aqui. O que é que a gente aprendeu nesse capítulo 7? Então, vamos ver aqui. Nós vimos que a vitória é do Senhor. A vitória não é nossa, não somos nós que conquistamos essa vitória. A única coisa que a gente tem que fazer é obedecer. A única coisa que a gente tem que fazer é fortalecer a nossa fé. É conhecer quem é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que pode todas as coisas, né? É o Deus que não existe impossível. Ele criou os céus com o poder da sua palavra. O nosso Deus é aquele que levanta e que abaixa, é aquele que destrói. Ele tem todo o poder. Esse é o nosso Deus. Ele é aquele que nos chama e aquele que nos diz para não sermos medrosos, para sermos corajosos. Assim como ele fala para Josué, coragem, eu estarei com você. Ele vem agora e fala para Gideão, Gideão, coragem, coragem, eu estou com você. Gideão, homem valente, eu estou com você. E aí Deus vem e mostra para ele, não é na sua força, Gideão, não é no seu poder, Gideão, sou eu. Então, Deus mostra aí, ele reduziu o exército de Israel para que ficasse bem claro que a vitória veio dele. A vitória não foi Israel que conquistou, a vitória veio do Senhor. Ele deu essa vitória a Israel. E aí, assim como eles tiveram que confiar que aqueles 300 homens iriam conseguir, porque o Senhor estava com eles, eles ficaram na dependência de Deus. Eles confiaram que Deus iria. Então, nós, às vezes, somos levados também a ficar numa situação de dependência de Deus. Quando a gente fala, não tem mais jeito, não tem saída, aí Deus mostra pra gente, tem jeito, tem saída, eu sou o seu Deus, eu estou com você, vai nessa tua força, homem valente, vai nessa tua força, mulher valente, eu estou com você, não se amedronte, seja corajosa, seja corajoso. Então, coragem não é ausência de medo, tá? Mas é obediência. Gideão, lembra que Gideão estava com medo no capítulo 6, né? Que quando Deus mandou ele ir lá e destruir o poste de Aserá, né? O templo, não, aquilo que foi levantado ali, o altar de Baal, né? Gideão ele obedeceu Deus, mas ele obedeceu à noite, porque ele estava com medo. Mas o medo dele não impediu de obedecer a Deus. Então, o medo não pode nos impedir de obedecer. Nós precisamos vencer os nossos medos, né, e colocar Deus acima. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Muito mais do que nós podemos esperar. Não é na nossa força. Eu costumo pensar e falar que a gente tem que pensar que é a gente que vai fazer, né? Geralmente, quando Deus manda a gente fazer, a gente já começa a colocar como Moisés, eu não sei falar. Jeremias, Senhor, eu não sei falar. Como Moisés, Deus, eu tenho a boca presa aqui. Como se Senhor, fosse eu sou uma criança. Eu sou uma nós. criança. Aí nós temos que lembrar, o Senhor nos chamou, o Senhor nos levantou, mas não é na nossa força, é na força do Senhor, é no poder do Senhor,
ele vai estar conosco. E tudo que a gente precisa é da presença dele, né? Da presença dele nas nossas vidas, a presença dele nos fortalecendo. Então, Gideão teve medo, mas foi. Né? Deus não o repreendeu porque, ele estava com medo, gente, ele estava inseguro. Né? E Deus sabia disso. Mas aí Deus o fortaleceu. Deus deu aquele sonho para os soldados midianitas e falou para Gideão, Gideão, vai lá ouvir o que eles estão falando. Deus fortaleceu Gideão, apesar do medo dele. E aí, a gente tem que se lembrar, Deus nos conhece. Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece as nossas limitações. E ele nos fortalece. Ele nos chama a confiar nele. A outra coisa que a gente vê é Deus usa os fracos para envergonhar os fortes. Né? Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então, aqui, com apenas 300 homens, sem espadas, com trombetas, né? Deus derrota. Gideão derrota, né, com apenas esses 300 homens. Ele derrota o exército inimigo. Então, Deus usa os fracos para confundir os fortes. A nossa confiança não está na nossa força, não está no nosso número, né, mas está em Deus. Então, aí também a gente vê, né, gente, que é importante também ter estratégias. Ter estratégias. Gideão usou de estratégias para conseguir alcançar aquele objetivo. Né? Ele traçou um plano. O plano dele, tá bom. Nós vamos, então, agora com jarros, com trombetas e com tochas. Embora Deus tivesse garantido a vitória, né? Ele falou aí, então agora vamos organizar esse negócio. Ele organizou ali o pessoal, né? Então, a organização e o trabalho em equipe, né? Porque ele organizou, dividiu as equipes e a equipe seguiu as orientações. Também, né, Gideão, quando ele ouviu a mensagem de Deus através da boca do inimigo, ele adorou a Deus. Ele adorou. Então, ele reconheceu, né, Deus ali falando com ele através do inimigo e teve uma adoração verdadeira. E aquilo preparou o coração dele para a batalha. Ele saiu dali fortalecido. Ele saiu dali confiante, pronto para a batalha. E aí ele vai e também fortalece, porque agora ele tem um novo ânimo, né? Ele vai e fortalece os seus soldados. Fortalece os seus soldados e eles vão, cumprem aquilo que eles tinham que ele tinha programado ali para fazer, e a vitória vem. E a vitória vem. Mas a vitória veio por causa da confiança no Senhor, né? Não porque eles eram fortes, não porque eles eram numerosos, mas porque o Senhor estava com eles. Então, deu para aprender alguma coisa aqui nesse capítulo 7, né? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo quietinho hoje? Nossa. Não, mas deu para entender bem. Tá tudo muito bem explicado. Deu para entender. Tá ótimo. A minha pergunta do Gideão é mais para frente ainda. Chegou lá ainda. Semana que vem. Semana que vem. Eu acho que nem a semana alguma que coisa? vem. Na outra ainda. Tá bom. Ela tá guardando. Tá bom, guarda aí. Ai, ai. Oi, tá me ouvindo? Não? Sim, estamos ouvindo. Então, também eu tô aprendendo a Estamos mexer no ouvindo. aplicativo, que a gente meio safagado, mas é muito boa os ensinamentos. Gostei, muito bom os ensinamentos. Vou ver mais vezes. Toda vez que se for Muito bom mesmo. Que mandar bom, ensinamentos aí, que bom chama que eu. você gostou.
Não, as coisas de Deus pra gente é que é interessante. A gente lê a Verdade. Bíblia sempre, estou afastado da igreja, mas eu sou uma pessoa que eu sempre estou buscando, lendo Bíblia, buscando na internet, estudo, mas é muito bom. Uhum. Essa É, parte, essa quando a passagem. gente se reúne para aprender a palavra de Deus, né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não compreende, né? Mas às vezes, Uhum. conversando aqui, às vezes um levanta uma questão, aquela questão que levantou pode ser a dúvida do outro, ou pode trazer um esclarecimento. Então, é muito bom a gente estudar a Bíblia junto, né? Uhum. Porque às vezes a gente estuda sozinho. Mas, quando a gente estuda junto, e outra, o maior interessado em que a gente aprenda a palavra de Deus é o próprio Deus, né? Ele escreveu, né, através de homens usados por ele, para que a gente tenha esse conhecimento, né? Então, bênção, glória a Deus, terminamos mais Deus. um período aqui Tá de bom. estudar a palavra de Deus. Semana que vem a gente está de Tá bom. volta. Deus Então, Deus, quiser. assim me diga quando não sabe. Bênção. Deus Bom, abençoe. então, Deus abençoe Amém. vocês. Deus abençoe, Deus gente. abençoe Até mais. todos nós, né? Muito Amém. bom Em nome de mesmo, Jesus. pastor. Glória a Deus. Bênção. Amém, Então, obrigado. fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus também. Amém. Vou encerrar a Tchau. gravação, né? Tchau. Tchau, fica com Deus.